Bora lá, nação, analisar nesse momento agora o Zé Elias falando sobre a demissão do técnico Tite no Flamengo e a repercussão dessa demissão para a partida contra o Corinthians, que acontece nessa quarta-feira pela Copa do Brasil. Faz o seguinte, dá aquela moral deixando o seu like, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Vou deixar os créditos desse vídeo ao canal da ESPN Brasil, link na descrição. Bora para as notícias do Flamengo. O futuro agora aponta para Felipe Sonhos. Então, mas ele pode treinar o time. Eu não tenho licença para comentar. Mas tá aí. E aliás, o Flamengo hoje passa uma informação que ele tem a licença A. Então, Zé, você que está fazendo o nobre curso lá de treinadores, é muito legal isso, está se preparando cada vez mais. O Felipe fez recentemente o da CBF, tudo, e tem mas até... assim, só uma coisinha também. Você dá um jeito com isso, né? Sim. Sim. Ué, o Antônio Oliveira não pegou a carteirinha dele até hoje. Cadê a carteirinha do homem? Não chegou pelo correio. Outra assinação e segue o jogo. Agora, Zé, ele tem a B e a A, informa aqui o Arthur, mas é um cara que é contemporâneo dos caras, ou seja, ele vai treinar o Gabigol. Sim, já recebi um monte de vídeo aqui, o Gabigol falando que ele ia ser treinador do Flamengo. Mas era resenha, né? Era resenha, né? É resenha. Mas como é que é pro cara? Isso Ele daí no aniversário do Gabigol. Pro vestiário você chegar e falar assim, igual você assume o Corinthians, a sua volta lá da Europa, ó, Zé vai treinar os caras, e você treina lá a galera que joga com você, Bernardo, os caras todos. Como é que é pro cara que... E como é que esse é um desafio pra ele? É um desafio gigantesco. Gigantesco, mas também, acho que a primeira... Eu acho que é um amadurecimento muito rápido, porque você tem que mudar a ficha, né? Mudar o entendimento, especialmente dos jogadores. E aí é uma postura diferente. Olha, eu acho que o próprio Felipe já deu uma entrevista falando isso agora. Ó, eu fui jogador e agora eu sou treinador. E ele sabe, não adianta ele querer tratar os jogadores como parceiros, amigos e tal, porque uma hora ele vai ter que tomar a decisão. Ó, você não joga, você não vai ser, aqui não. Mas tem um... É que eu tô segurando para não falar, porque tem fala aí. Nós gostaríamos de ouvir, Zé. Eu vou dar exemplo sem nomes, tá? Sem nomes, porque é ruim. Para preservar, porque o cara é meu amigo. O cara era jogador, tava jogando assim, de repente, de um dia pro outro, nas devidas proporções, vocês vão entender, né? Ele virou diretor. Ele tava aqui, parou de jogar, no dia seguinte, diretor. E tinha um cara que... Os caras conviviam normalmente no vestiário, assim, no ambiente de hotel e tal. Eles andavam muitas vezes de chinelo. Natural. Claro. Você tá ali de chinelo, entra no quarto e tal. Aí, no dia que ele se tornou diretor, o cara passou assim, o cara falou assim, a partir de hoje, traje completo, tênis, nada de chinelo aqui. Quase mataram ele lá, né? O que eu quero dizer é o seguinte, é que dependendo das atitudes, dependendo do que o Felipe fizer, a resposta de um ou de outro, ela vai ser diferente. Então, eu acho que o Felipe tem que deixar muito claro para todos no vestiário, que ele é treinador. Ele não é um amigo Felipe Luiz. Porque se ele não fizer isso, ele vai ter problemas. E os jogadores precisam entender... O jogador tem que ter maturidade também. Os jogadores precisam entender isso. Se vocês são tão amigos do Felipe, se vocês gostam do Felipe, agora é hora de dar a mão. Agora é hora de ajudar. Sabe por quê? Porque a bomba está com vocês. A bomba agora e a responsabilidade são de vocês, jogadores. Né? Porque o Felipe está completando ali, está complementando. Agora, vocês precisam bater no peito, assumir responsabilidade, né? Entender que o momento agora, né, o Felipe não vai poder, não sei a capacidade do Felipe, como pessoa é fantástico. É um ser humano, um cara nota 1 milhão. Quem conhece é 1 milhão. Não sei como ele entende do futebol para passar isso para os jogadores. Eu nunca tive essa conversa com o Felipe, mas vocês, jogadores, precisam entender isso. E o Felipe tem que deixar bem claro. Outros exemplos, esse eu posso dar. Eu tinha 15 dias de profissional. O Mário Sérgio tinha uma maneira de trabalhar que hoje, as pessoas fazem hoje. Mas o Mário Sérgio fazia lá em 93. Ele era um pouco mais áspero. Não, mas o que ele fazia? Ele jogava de acordo com o adversário. O que acontece muito hoje. Mas ele fazia lá em 93. Né? E o que ele chegava... Então, assim, hoje o Pedro joga, amanhã a Nath joga no lugar do Pedro, o Pedro fica no banco e tal. E ele falava pra gente no vestiário. Ó, caneleira todo mundo, treino, jogo pra mim a partir de hoje treino pra mim é guerra e guerra pra mim é jogo. Ou seja, eu quero competitividade entre vocês, jogam o melhor. Né? E aí começaram os problemas, porque tinha jogador que ficou bicudo, jogador que não gostava, jogador que começou... Ele chamou todo mundo numa sala,
todo mundo numa sala, é o seguinte, olhando nos olhos de cada um aqui, nos cobras, nos minhocas, né? Nos tatus, todo mundo aqui. É o seguinte, quem manda aqui sou eu. Se vocês não estiverem satisfeitos, procurem a minha salinha lá. Pode me chamar lá, não tem problema nenhum. Se vocês quiserem sair, se vocês quiserem conversar, pode conversar. Agora, quero que vocês falem, saibam de uma coisa, quem manda aqui sou eu. E se vocês quiserem conversar comigo lá fora do clube, tem pra todo mundo. E fez assim, ó, tem pra todo mundo, entendeu? Não tem nenhum problema. Violência, né, assim, era um ambiente diferente, uma atmosfera diferente e tal. Mas eu tô só dizendo que existem várias formas de você e são os desafios, colocar né, os desafios. Por isso que a gente tá falando do Felipe com os caras, porque ele jogou com 70% desses caras aí. O mais importante, vocês jogadores, entenderem que o Felipe é treinador. O Felipe não é mais, ele pode até ser amigo de vocês, mas o Felipe é treinador, então ele vai tomar atitudes, ele vai escolher, fazer as escolhas. Não fiquem de biquinho, não fiquem assim, sabe por quê? Porque a responsabilidade é de vocês. O Felipe tá só, e o Felipe já deixou, hoje não queria ser, né? Ele falou, não quero ser treinador, não estou pronto ainda, preciso passar por algumas fases e tal. A bola tá com vocês aí, jogador. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, assim, do Silvinho. Silvinho assumiu rapidamente um time com o qual ele é muito identificado, que é o Corinthians. Sim. É um cara que Mas ele não estudou, tinha jogado com os caras, se preparou, tal, não tinha, mas assim, virou chacota. Então todo mundo, não deu certo. O Silvinho, o jeito que ele fala, evita. O cara foi treinar, levou a Albânia para a Eurocopa, fez uma grande campanha. Então, por exemplo, o Felipe Luiz... Eu não sei, ninguém sabe como ele vai ser como treinador, mas ele é um cara que tem potencial. E a torcida ama ele. E a gente torce para que tenha até técnicos brasileiros de alto nível e que consigam um espaço na Europa. Uma geração, o Luxemburgo bateu no Real Madrid, não deu certo, o Filipão bateu no Chelsea, não deu certo, o Tite tentou, não conseguiu. Lá atrás, alguns caras passaram em alguns times mais ou menos importantes, o Parreira... o Lazzaroni... Mas tem um porém, então, viu, assim, Bubu? Só pra te avisar. A torcida hoje, eu vi vários posts de flamenguistas aí, ilustres, dizendo, vem Filipinho, Felipe Luiz, boa sorte, o Ivo Meirelles, o Renato Milagres, todo mundo, os caras do samba, tem um grupo, Copa do Brasil, se ele perder a Copa do Brasil, vai ficar essa, segura ele, vai ficar... Eu acho que ele só tem a ganhar, ele só tem a ganhar. Só tem a ganhar? Eu acho que ele só tem a ganhar. Se o Flamengo perder tudo agora, até o fim da temporada, qual vai ser a culpa do Felipe Luiz? Pra mim, quase nenhuma. A não ser que ele, vou botar time reserva. Mas 2025 fica com ele, na tua opinião? Não, mas peraí. Entendeu? Ano passado o Tite chegou no final, perdeu o Brasileiro, eu tinha culpa. O Tite chega grandão, um técnico pronto, você espera resultado. E ele perde pro Santos rebaixado, perde do Grêmio sem o Soares. Perdeu um monte ele também. empatou o jogo com o Fluminense de ressaca da Libertadores. Quer dizer assim, o Tite do ano passado deu tempo pra ele, e o Palmeiras provou isso sendo campeão, que daria pro Flamengo ganhar o campeonato do ano passado. E ele perdeu. E as pessoas ficavam assim, com o discurso dele. O que importa é o G4. Ele perdeu por causa do tamanho dele, então. Ele tinha uma cobrança pra mim. Você espera do Tite o quê? O problema... No mínimo, se não um show espetáculo, resultado. Ele tomou 3-0 do Galo, do Filipão no Maracanã. Eu acho que a questão do Felipe, assim, eu acho que o Felipe pode ter uma sequência, trabalhar tal. Se os resultados não vierem, eu acho que vai ser natural o Flamengo acelerar a procura por um outro treinador. Se os resultados não vierem. Né? É natural isso, todo treinador. Agora, se o resultado vier, dependendo da forma como o time jogar, se comportar... cara, o Felipe pra ele. Eu acho que é uma... Mas ele deixou bem claro, hein, Pedro? Não, mas acho que você fica numa situação delicada, né? Porque o Felipe, inicialmente, ele não queria, porque entendia que tinha algumas etapas ainda a cumprir até assumir um time do tamanho do Flamengo. Só que aí também chega numa situação... 7 meses. Como é que é o mundo da bola? O cara liga, o outro fala... O dirigente que você trabalhou chama, o presidente que você trabalhou, o Felipe, o Landim, ele tem uma relação com o Felipe até de pré-Flamengo, pré-chegado, o Felipe foram juntos e tal. Aí você vira e fala, não dá para negar, tem coisa que não dá para negar. Aí ele assume. Mas é perigoso, porque a torcida do Flamengo, ela é passional, ela é visceral, a coisa ali é diferente. Mas, Pedro, ele assume... Ele assume até o Flamengo encontrar um novo treinador, ou ele assume até o final do ano por conta da eleição? Ele tá igual o Paiva. Igual o Paiva no Vasco. Se passa do Corinthians e vai na final e termina o ano jogando a bola boa, ele fica. Sim. Não tem um planejamento. Não. Até porque não se sabe os resultados do Super Mundial do Flamengo. Não, porque às vezes a conversa com ele, Felipe, é só a gente
gente até achar entender aqui alguma coisa. A eleição do Flamengo quando é? Dezembro, até isso pode mudar. Marco Braz, a ideia dele, ele disse isso, ele verbalizou, te conversou cedo, ele falou, eu queria dar 15 meses de contrato com o Felipe. 15 meses até o final de 25, 3 meses agora e mais 12. Só que, claro, você tem uma questão, primeiro você tem que fazer uma transição de contrato, porque uma coisa é ser técnico de sub-20, sub-17, outra coisa é ser técnico de profissional. Primeiro você vai chamar até para tirar um pouco o peso das costas dele de interino, entendeu? Primeiro você vai chamar de interino, não que... Senão, como é que se justifica depois que você trocou em 2 meses? Vai carimbar o fracasso ali de um cara que está começando a ídolo do clube. Mas a ideia do Braz era dar 15 meses de contrato ao Felipe, até o final de Então, 25. essa gestão é favorável ao Felipe ficar mais tempo com os resultados, mas a gente sabe também que todo mundo é a favor do técnico ficar mais tempo. Eles queriam... A questão é que o campo, a temperatura, a eleição... Eu vou te perguntar, mas aí, Pedro, como é que funciona? Como está? Eu não entendo, né? Não sei, não tenho esse conhecimento, mas como está a situação das eleições? Não tem nenhum impeditivo legal, Zé. Não tem nenhum impeditivo legal, até porque o Bruno Henrique tem contrato com outra gestão. Todo mundo tem contrato que se esgota na outra gestão. Sim. A questão, às vezes, o que acontece é muito mais quando uma outra chapa vira e fala, comigo o Felipe não fica. Sim, é isso que eu ia falar. O Jorge Jesus. É isso que eu ia... O Jorge Jesus também. Só que o Felipe Luiz, ele tem um capital junto ao rubro-negro, junto à torcida do Flamengo, que ninguém vai virar hoje e falar, comigo esse cara não fica. Ninguém é burro. Ninguém é burro. Felipe Luiz ele é quase uma unanimidade dentro do ambiente Flamengo. Um candidato hoje que está ali tateando, ele precisa ver para onde ele vai. Política é assim. Felipe Luiz é unanimidade, então não vou criticar esse cara. Se viesse, o Zé Elias, identificado como Corinthians, comigo não fica. É diferente. E o Felipe Luiz hoje, é o escudo perfeito. Ele tem um capital político, ele tem um capital político que não vai ter BAP, não vai ter Valim, não vai ter Maurício, não vai ter ninguém que vai virar e falar, comigo esse cara não fica. Então, tá todo mundo vendo, tá todo mundo tateando. Se emplacar e for bom pro início de mandato de qualquer outro presidente, fica. Agora, se não emplacar e politicamente for interessante, dar-lhe um pé na bunda. Isso, a história do Flamengo. Fizeram com o Tite também. A história do Flamengo. O Flamengo teve em alguns momentos o professor Carlinhos, ninguém o reputava como um super treinador, não sei o quê. Deu títulos importantíssimos pro Flamengo. O Andrade, quando assumiu, e depois que foi campeão brasileiro, o Andrade não teve mais espaço, mas 2009, assumiu ali, aparentemente era uma bucha, deu certo. O Jaime, título da Copa do Brasil, estava ali, funcionário do Flamengo, identificado com o clube, sem badalação, então você está querendo dizer que a sua mística a história do Flamengo aponta para vários treinadores que eram meio que interinos ou quebra-galho ali na hora e que acabaram sendo campeões de títulos importantes. Então o Felipe Luiz está nessa barca. Está nessa barca, ele pode ser. E ele é querido, muito torcedor flamenguista já queria a saída do Tite e que o Felipe Luiz assumisse. Só vou perguntar uma coisa para a Nath. Nath, olhando para a lente da verdade, que é aquela ali, pode ser aquela, de repente? Eu não sei se eu vou responder. Olha lá, você acha que quando anunciaram o Felipe Luiz é o novo, assume o Flamengo, o Gabigol estava lá escovando o dente e ele deu um sorrisinho? Sorrisinho, deu um pulo. Ele, na verdade, ele já sorriu quando viu a nota oficial dizendo que o Tite não era mais, né? Isso aí ele já sorriu. A gente está supondo, né, obviamente. Mas com o Felipe Luiz no comando. Tem que ver o que o Felipe Luiz pensa. Se ele pensa que o Gabi é o cara para substituir o Pedro, que eu acho que ele pensa... E aí vai depender de minutagem, vai depender de sequência. Acho que ele vai fazer o arroz com feijão, sabe? Né? E outra, certeza, que eu vou falar pra vocês duas coisas que eu tenho de certeza desse Flamengo. Uma, o Felipe Luiz vai chegar, vai pôr os métodos dele, mas você sabe, Zé, como é que é vestiário, ele vai encostar no Gerson, nos caras e falar, como é que a gente pode entender como o time... Porque assim também, os caras têm que jogar pra ele também, né, Zé? Eu sei, mas eu acho que ele não... eu acho que ele... Ele conhece o jogador. Já venha com a base. Ele faça isso, talvez, mas eu não vejo o Felipe com esse perfil, não, Edu. Não, eu acho que ele vai ser um baita profissional. Mas eu vejo o Felipe já independente disso. Eu vejo o Felipe com uma situação independente. Eu não acho que ele vai querer se apegar a esse tipo de situação. Eu acho que uma conversa, como é que tá, tal. Até porque o Felipe é treinador das categorias de base. Ele sabe o que está acontecendo, ele está assistindo os jogos, tal, ele assiste os jogos do Flamengo, ele sabe quem são os jogadores, tal. Como eu falei, vai muito na forma de como você chega, como é a sua apresentação, como você marca o seu território, entendeu? Como é que vai ser esse respeito? Porque assim, você tem que estabelecer uma linha de conduta que vai e volta, entendeu? Eu sou o treinador e você tem que me respeitar. E acho que o Felipe eu acho que ele não vai ser esse cara tão
boleirão, entendeu? Vem cá, e aí, me ajuda e tal, porque eu acho que ele é independente, ele ele sabe muito bem, porque quando ele jogava, ele era um treinador. E ele conhece muito bem o elenco, Ele conhece bem e tal, então ele sabe mais ou menos como ele vai lidar com o outro, talvez os jogadores mais jovens, como ele vai fazer a inserção desses meninos e tal, mas eu não vejo ele tão boleirão dessa forma, não. Eu acho que ele é independente. E o técnico do Flamengo, daqui a pouco a gente vai mostrar a tela dos técnicos do Flamengo desde a saída deste rapaz aqui, ó, Jorge Jesus. Como o Zé falou tanto dessa tela, prepara a tela só dos treinadores pra gente virar a página pro Tite, falar de Corinthians, erros de arbitragem, só pra não deixar passar. Você falou do Tite ainda? Não, só pra não deixar do futuro. Vamos falar mais um pouquinho. Do futuro. É o seguinte, isso aqui é impressionante. Pra mim, isso é impressionante. Estamos falando do time que mais tem a folha salarial mais alta, é o time... E ele é o que tem mais jogos, tá? É um dos grandes vencedores ao lado do Palmeiras. Olha, Zé, ó, Domenech Torrent, 26 jogos. Rogério Ceni, 54. Renato, 38. Paulo Souza, 32. Dorival, 43. Vitor Pereira, 20. Ele ganhou 15 minutos. 15 milhões. É um cachê, olha. Pro jogo. São Paulo, 39. E o Tite, 70. E tudo vai contando aquele dinheirinho gostoso, hein, Zé? Olha lá. E gostoso pra eles, né? Pra nós não, né? E depois do Jorge Jesus, o Tite é o mais longevo aí, tá perto, né? Então, na gestão Landim, 10 técnicos ainda. São as convicções, né, dos dirigentes. Dá tempo de ter 11, né? São aquelas convicções que duram uns 3 meses, 20 dias, 20 jogos, 10 jogos, 8 jogos. Quer fazer uma coisa? Quem é bom de matemática aqui? Abre a calculadora, ela trabalhava com a calculadora. Nath trabalhava com Comex. Vai. Nath. Vamos lá. Aliás, saudade? Não. Ok. Domenech Torrent, 11 milhões e meio. Vai fazendo 11,5. A Caixa tá contando. De multa. Tá girando. Rogério Ceni, 3 milhões de multa. Aí o Renato, o contrato não estipulava a multa. Paulo Souza, 7,7 milhões. Dorival não teve o contrato renovado. Vitor Pereira, 15 milhões de reais. Jorge Sampaoli, 9 milhões e meio. E o Tite, 3 milhões. 3? 49 milhões e 700 mil. Então é bem... porque o Tite tem a comissão técnica. Quase cinquentão. A grande pergunta que eu falo é o seguinte. De multa. Os dirigentes, os presidentes que passaram, né, o Marcos Braz está desde o começo. Eles gastariam, se fosse do dinheiro deles? Eles teriam a mesma condução? Não, eles teriam mais convicção e mais assertividade, talvez. Um planejamento melhor de futebol, uma organização melhor de futebol. Não tem. Quanto que o Flamengo deixou de ganhar saindo da Libertadores? Além da premiação da Libertadores, jogaria o Mundial desse ano, o Flamengo está classificado para o Super Mundial do ano que vem. Poderia jogar com o Real Madrid. Lembra? Real Madrid pode esperar, a hora vai chegar. Real Madrid está esperando ainda. Você cantou isso aí na quarta passada. Não, eu sou Real Madrid, pô. Eu tô esperando. Não tá chegando, entendeu? Não, eu fico imaginando isso. E aí você estende essa lista de rescisões contratuais, tem a do Flamengo, tem do Corinthians, tem todos os clubes. Todos os clubes. São Paulo está pagando, por exemplo, São Paulo está pagando o Ricardinho até hoje. Está pagando o Daniel. O Corinthians tem problemas seríssimos com os empresários, inclusive as contas foram bloqueadas. O que eu quero dizer é o modus operandi do futebol brasileiro é péssimo. É péssimo. Por quê? Porque os dirigentes não têm a responsabilidade com o dinheiro que não é deles. O dia que tiverem a responsabilidade, vem cá, você tem um carrinho ali, dá esse carrinho aqui porque você fez isso aqui é teu prejuízo. Você vai ver se eles vão pensar. Não vão pensar porque na empresa. Aí, nação, então, as últimas informações do Flamengo. Então, Tite demitido, Felipe Luiz chegando como novo técnico. Agora a pergunta que eu deixo para vocês. Na sua opinião, Felipe Luiz, vai dar certo no Flamengo? Deixe nos comentários sua opinião e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.